Hey guys, teacher here. Achei que hoje, senti lá no bottom of my heart, que eu precisava fazer um vídeo para vocês, pra gente conversar um pouco sobre um tema muito importante, da qual eu vejo que vocês são mais apegados do que o próprio idioma em si. Então, há sim muitas preocupações de vocês em relação à gramática que vai aprender, o vocabulário que vai fixar, mas tem uma coisa que sempre tá ali e que vocês acabam não pensando tanto, mas que gera toda uma frustração, que gera toda uma emoção. Então hoje a gente vai falar um pouco das emoções. Então, guys, a gente vai falar em como as emoções vão influenciar a nossa memória. Aqui a gente vai falar tudo pautado no inglês, tá? Nessa nossa aprendizagem, que é algo em comum, né? E que é o que a gente tá aprendendo. Todas as vezes que a gente tá ali aprendendo, eu percebo que muitos alunos estão muito preocupados com o julgamento dos outros, às vezes nem o meu próprio. A pessoa ela não tá ali tentando adivinhar o que eu tô pensando a respeito disso. Graças a Deus a gente tem um ambiente muito de confiança, né, em que vocês se sentem super à vontade, mas em alguns momentos vocês estão ligados ao externo, e isso significa pensando em como as pessoas vão te avaliar se você fosse com aquele inglês daquela aula, enfim. E não há nada de errado em pensar na nossa performance, no nosso desempenho, desde que tudo isso não nos desfoque do que está acontecendo ali no nosso presente, que é a nossa interação, o vocabulário que você está aprendendo, a forma como você está interagindo, se expressando e as novas expressões que você está conhecendo. Essas preocupações podem estar carregando a memória de trabalho de vocês. Já ouviram falar da memória de trabalho? É a memória responsável por armazenar temporariamente as informações. Então, nessa nossa interação social que vocês estão aprendendo e recebendo palavras novas, é quando você capta e consegue, por exemplo, reproduzir ali naquele exato momento a palavra nova que vocês aprenderam. Para que vocês compreendam um pouco, ou pelo menos percebam se vocês conseguiram consolidar a aprendizagem, eu vou explicar um pouquinho como as informações elas são armazenadas no nosso cérebro. A nossa memória, ela não é armazenada em um único localzinho no nosso cérebro. Ela é armazenada em vários locais, mas lá no meio do nosso cérebro a gente tem um lugar chamado hipocampo, e é o hipocampo que evoca essas memórias. Então é ele que vai trazer as nossas memórias à tona, né? Inclusive tudo aquilo que a gente aprendeu ou coisas que a gente já viveu. Então, quando, por exemplo, alguma coisa, um cheiro nos lembra, nos remete a alguma situação que a gente já aconteceu, é o hipocampo agindo e resgatando memórias sensoriais. Também, né, a gente vai poder, né, o hipocampo vai evocar algumas memórias de situações vividas e vai trazer isso à tona porque a gente está vivendo uma situação semelhante. Isso vai e pode trazer as mesmas emoções, mesmo que a situação não seja exatamente, por exemplo, falar inglês em público, mas diante de uma outra situação muito parecida em que você precisou se expor, você sente o mesmo medo, a mesma ansiedade, o mesmo frio na barriga, então você relaciona com esse novo fato, essa nova situação que você está vivendo na sua vida, mesmo que seja uma situação diferente. Vocês conseguem compreender a relação da emoção aqui? Lembra quando eu falei do hipocampo? Pois bem, o hipocampo ele vai fazer a evocação dessa informação que está na sua memória
quando as conexões sinápticas estão fortalecidas. Então, quanto mais fortes, mais elas vão ser evocadas. Quanto mais fortes, mais elas vão ser armazenadas ou consideradas pelo nosso cérebro como informações importantes. Portanto, elas vão sair de um determinado campo para ir para nossa memória de longo prazo. Agora imagina, você quer estudar inglês, você quer aprender inglês, você quer falar inglês, mas aí você não aparece na aula. Você quer estudar inglês, mas aí você fica ali preocupado que você não conseguiu fazer a lição, que você tem a apresentação e que você vai ser o pior pessoa possível, e que todo mundo vai fazer chacota, que você vai... E aí, o que você está fortalecendo? Quando você vem à sua aula toda semana ou faz o esforço, você está fazendo um reforço, certo? Trazendo para o seu cérebro que essa informação, que estar presente é algo importante. Falando em inglês é importante. Quando vocês ficam focados no comportamento, vocês têm este comportamento, essa emoção muito forte, essas preocupações muito fortes, vocês estão deixando de dar espaço para a aprendizagem. Vocês conseguem perceber que a frequência desse comportamento está tornando as informações sobre o idioma algo irrelevante? Vocês conseguem perceber isso? Toda vez que a gente tem essa emoção, a gente faz a evocação disso, às vezes por motivo nenhum. Você só tá na aula e tá preocupado com o que vai acontecer lá na frente, num futuro incerto. E aí, isso tá sendo sempre, sempre fortalecido. O que tá acontecendo agora é irrelevante. Você vai absorver muito pouco daquilo que você está aprendendo. E mais, se você não tem o reforço nos outros dias, tem uma boa rotina, aquilo realmente vai ser muito menos do que você gostaria. Compreende? Guys, a teacher não está falando que a gente não deva nos preocupar ou nos preparar para determinadas situações que a gente considera importante. Pelo contrário, isso em balance é o ideal de acontecer. O resultado é que a gente tá ali toda hora prevendo negativamente e a gente tá perdendo a oportunidade de pensar em tudo que a gente vai ganhar naquela situação. Imagina uma pessoa que tem muito medo de ser exposto, né? De se expor na frente das outras pessoas. Se ela vai ter essa oportunidade, ela vai conseguir, ela vai passar por isso, né? O que mais pode acontecer é o que vai acontecer. Não adianta a gente ficar prevendo, porque não aconteceu ainda. Teacher está falando, nossa, super fácil, né, falar. Eu também sou uma pessoa ansiosa, guys. Então, é um trabalho constante para mim. Aqui a questão é que o nosso cérebro já tá tão acostumado a gente se jogar nessas emoções que é muito mais fácil do que tentar controlar os pensamentos. Compreende? A gente vai fazer um exercício agora, né? Questionamentos para que vocês pensem um pouco em todos esses pensamentos que vocês têm tido em relação à sua aprendizagem, tá? A teacher fez algumas anotações e aí eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Bem, eu acredito que eu não consigo aprender, então vocês vão responder aí. Pega o papel e a caneta. Por quê? E aí vocês vão escrever, certo? Eu sinto que eu não consigo guardar nada na minha memória. Por quê? Vai pensar em como tá a sua rotina, em como tá as suas preocupações, especialmente. Quando eu estou em contato com o conteúdo, nas aulas ou depois, quais os sentimentos que me cercam? Esses sentimentos são positivos ou negativos? Esses sentimentos ocupam mais espaço de mim do que o próprio conteúdo? Se a resposta for sim, para tudo isso, percebe, guys, a importância que a gente tá dando para um medo? É clichê, mas é verdade. O nosso cérebro é essa máquina que vai ficar buscando tudo aquilo que a gente transformou em
situações em memórias importantes e ele vai criar um monte de possibilidades para nossa desistência, porque é mais fácil. Ele sabe que focar, por exemplo, num conteúdo do qual está sendo disputado espaço com uma preocupação, que é uma informação para ele importante, e um novo conteúdo ali, ou uma nova coisa na rotina de vocês, ele vai ficar jogando, sim, algumas questões para que você desista, porque manter aquele padrão é muito mais confortável, gasta menos energia. E o cérebro não quer gastar energia. Aquele toda hora eu não consigo, vai criando ali no seu cérebro condições biológicas, químicas, direcionando circuitos neurológicos para que essa informação seja a parte mais importante. Há, guys, alguns cérebros que eles já são modificados biologicamente. Sejam, por exemplo, uma pessoa que tenha TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, ela pode já ter o cérebro modificado ali quimicamente, biologicamente, porque ela tem menos receptores de serotonina. E, por exemplo, pessoas com TDAH, que tem muitos receptores de dopamina. Então, já é um cérebro ali modificado, já tem as suas nuances. Talvez vocês só precisem mudar a rotina. Precisa ali melhorar os hábitos alimentares, o sono, deixar de tomar café muito tarde, mudar o ambiente onde vocês estão estudando inglês, ajustar pequenos horários de estudos durante o dia, seja estudo formal ou informal, não importa, mas desde que você consiga fazer as modificações. Talvez vocês precisem entender essas emoções, as emoções que cercam o seu aprendizado, para poder trabalhá-las, né, manejá-las e trabalhá-las a seu favor, porque as emoções elas são fatores importantes na nossa vida, mas se causa prejuízo, precisa ser trabalhado. É sempre válido a gente fazer uma investigação. Talvez também a gente precise de intervenção medicamentosa, mas isso só um profissional qualificado para fazer a indicação. Por isso que a gente precisa investigar. E a gente também mergulha tão negativamente nessas emoções que a gente não consegue perceber todas as outras coisas boas, os sentimentos bons que estão ali também ao nosso redor. Quando vocês conseguem passar por essa situação difícil, fazer uma apresentação ou se expor falando inglês, tem muitas pessoas que só faz ufa, não comemora. Cara, você passou pela situação. Você tem que vibrar isso fortemente. Fortemente. Mas não, é tão corriqueiro pra gente, porque foi só um ufa. É curioso, porque a todo momento a gente tá cheio de conquistas e vitórias. Seja ter participado da sua aula de inglês, né, porque foi um dia difícil hoje. Seja ter conseguido tomar café da manhã com seu marido, com a sua esposa, né? Ter pego menos trânsito, ter fechado um novo cliente, ter ido para academia. Eu tenho certeza que só dessas poucas coisas que eu falei para vocês, a maioria delas você consegue realizar. E entre outros, pequenas coisinhas que para você é tão pequeno, mas são grandes vitórias. Porque você às vezes nem esperava que aquilo fosse realmente se concretizar ou se realizar. Vamos focar no que realmente importa? Mas, teachers, se as conquistas são coisas tão, corriqueiras, constantes na minha vida, por que o meu cérebro não reconhece isso como alguma coisa importante? Porque é a forma como você joga os seus sentimentos. Você
direciona a preocupação com muita intensidade, mas as vitórias, mesmo que sejam essas coisinhas do nosso dia a dia, a gente não faz. Então vamos vibrar, galera. Vamos se jogar nessas emoções boas, sabe? Agradecer, de fato. Tudo isso não é clichê também. É verdade. A gente precisa modificar os nossos pensamentos e a forma como a gente vibra e olha as nossas situações do dia a dia. Diante disso, vocês não precisam gerenciar tudo isso sozinhos. Se isso te incomoda e te paralisa numa situação que você deveria seguir em frente, então você precisa sim de ajuda. Mesmo que seja num ponto específico que a gente está falando aqui, que é o inglês. Se você não consegue sozinho, busque ajuda. Tudo isso vale. E eu sou uma profissional capacitada para trabalhar as emoções dentro desse contexto. Porém, se você perceber que as outras partes da sua vida, outros aspectos estão sendo afetados por emoções negativas, busque, amplie a sua rede de apoio. Vai te ajudar em todos os aspectos. Guys, questionem-se para ampliar a visão de vocês diante desses fatos. Direciona toda essa energia que vocês têm aí para esse caminho que vocês querem seguir. Esse caminho ele já é repleto de muitas oportunidades. E mesmo que a gente tenha os obstáculos, como a gente sempre tem, eles vão te dar um pouco mais de força para que você, experiência no caso, para que vocês sigam adiante. Mas vocês precisam enxergar. Então, é através do reconhecimento de todo esse processo que a gente comentou. Espero ter ajudado e we are here to support you. Kisses da teacher.